1.2 fala que um gás ideal foi armazenado em um recipiente, formando um sistema fechado, não há perda de material, né? Não escapa mols desse gás. Então, o número de mols é constante. Com a pressão inicial P1, temperatura inicial T1, volume inicial V1. Logo após foi fornecido calor ao sistema, obtendo-se um novo valor de pressão, P2 é igual a 2P1, e o seu volume permaneceu constante. Com base no texto, marque a alternativa que apresenta a razão entre T1 e T2. Bom, aqui eu vou usar uma consequência da equação de Clapeyron, tá? Equação dos gases ideais, vou colocar assim. Equação dos gases ideais, qual que é? PV igual a nRT. Qual é a consequência que a gente usa? Eu quero que vocês entendam por que a gente usa, porque tem que saber quando que não dá certo. Normalmente a gente usa o P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, alguns conhecem como PVT/Votó. Por quê? A partir dessa equação, supondo que o número de mols não varie, isso é importante porque tem questão que o número de mols varia e aí o PVT/Votó não funciona do jeito exato, né? Supondo que o número de mols é constante e aqui é a constante universal dos gases ideais, então ela não varia, você tem que N não varia e R não varia. Portanto, se eu isolar N vezes R, vai ter PV sobre T. Como N nunca muda, nesse exemplo que eu estou dando, né? Supondo que o número de mols não varie e o R é uma constante, então N vezes R dá sempre o mesmo valor. Como ele é igual a PV sobre T, então PV sobre T acaba sendo uma constante, isso quando o número de mols é constante. A partir do momento que o número P vezes V sobre, apesar do P poder mudar, o V poder mudar, o T poder mudar, o produto P vezes V dividido por T não vai mudar porque ele é igual a N vezes R, entende? Então, você pode falar que P vezes V sobre T é constante. E é isso que eu vou usar aqui, tá? O famoso PVT/Votó, né? Como chamam. Então, vamos colocar aqui, ó, P1, já que o sistema é fechado, o número de mols não varia, então eu posso usar P1, V1, T1 é igual a P2 vezes V2, só a letra que podia não ser tão feia, aí, sobre T2. Só terminar com, com base no texto, marque a alternativa que apresenta a razão. O que é razão, gente? Isso, razão é divisão. Então, e como ele falou entre T1 e T2, aqui tem que tomar cuidado, porque ele não deixou super claro. Mas como ele coloca a razão e coloca T1 e T2, você vai sempre assumir, salvo dito contrário, em alguma parte do texto, que é T1 em cima e T2 embaixo. Porque se você colocar o T2 em cima e o T1 embaixo, apesar de ser uma razão entre T1 e T2, vai dar outra resposta, que não é o gabarito, né? Vai dar 2 em vez de meio, que é o gabarito, dando spoiler já. Tá certo? Então tome cuidado. Quando você não souber qual que vai em cima e qual que vai embaixo, que a razão tem um que vai em cima e um que vai embaixo, você coloca na ordem de cima para baixo do que ele descrever no texto. Então vem primeiro o T1 em cima e o T2 embaixo. Dito isso, substituindo, P1 eu vou deixar P1, V1 eu vou deixar V1, T1 eu vou deixar T1. P2, ele falou que é 2P1, então eu vou substituir por 2P1. V2, ele falou que o volume permaneceu constante, então V2 é igual a V1, eu vou trocar aqui por V1. E eu vou deixar aqui T2, porque ele quer saber quanto é T1 dividido por T2. P1 corta com P1, V1 corta com V1. Como eu quero T1 sobre T2, eu vou passar o T1 multiplicando ali, fica em cima do T2, e o 2 vem aqui para baixo. Aqui, como cortou tudo, é como se ficasse um 1. Então, você vai ter T1 em cima sobre T2 embaixo, igual, e aqui ficou 1 em cima e o 2 veio para baixo. Por isso que a resposta é meio e não 2. Que seria T2 sobre T1, seria 2. Gabarito C de casa.